No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você, aonde quer que estejas. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, como sempre, né? Abraçando a você que é um apoiador do Minuto da Unicidade. O Minuto da Unicidade, claro, precisa evidentemente do seu apoio, da sua parceria, assim bem como os programas, né? O programa de rádio Nossa Voz. Estamos em 2 emissoras, uma no Rio, uma em São Paulo, anunciando as verdades que libertam. Seja você também um mantenedor. E o propósito do Minuto da Unicidade é mostrar pelas Escrituras que Jesus é o próprio Jeová dos Exércitos. E para a gente seguir no estudo de hoje, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânicos. O que mais falou do Messias foi o profeta Isaías. E faz bem dar crédito à voz deste homem de Deus, desse grande profeta que foi cerrado ao meio com uma serra gigante, uma espécie de serrote, né? Por pregar essas verdades. O povo de Israel não aceitou, o povo de Israel não recebeu as mensagens. Mas veja o que disse o profeta Isaías. Vou ler aqui o capítulo 8, a partir do verso 13. Preste bem atenção, você amigo ouvinte. Atenção, você hater que ouve no YouTube aí, que não aceita o que a gente fala, mas nos ouve todos os dias. Preste bem atenção. Isaías 8. Ao Senhor dos Exércitos, é que vocês devem considerar santo. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santos. A Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também, ouça isso, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Isaías 8, versos 13 e 14. Você ouviu aí muito bem. Ao Senhor dos Exércitos, é somente a Ele, a Jeová dos Exércitos, a Yahvé, diz a King James, a Yahvé dos Exércitos, a Jeová dos Exércitos. Na Bíblia Sociedade Britânica, na Bíblia, na King James fala Yahvé, mas na Bíblia do Novo Mundo, sabe que Senhor aqui foi substituído, né? O nome foi substituído ao longo dos anos. Mas a Jeová dos Exércitos, a Ele santificai, a Ele considerai santo. É a Ele que vocês devem considerar santo. E aí o livro do Evangelho de Lucas, ele anuncia para Maria. E diz lá no capítulo 1, verso 35. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado, será futuro filho de Deus. Somente a Jeová que você deve considerar santo. Mas aí Gabriel está falando, mas vai nascer o santo. O santo, né? Um dos santos, não. O artigo definido, o santo para o povo de Israel, o santo para os anjos, que os anjos clamam 24 horas, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E aí? Esse santo que vai nascer de você, Maria, será chamado Filho de Deus. Não é que o Filho de Deus vai nascer de você, não. Ele será chamado, vai ser conhecido dessa forma, será chamado desta maneira, vai ter esse título, vai ser conhecido assim. Por isso que Jesus é o Filho de Deus. Você entende agora? Você entende? O santo que de ti há de nascer. Mais uma informação também preciosa que diz aqui, eu vou ler novamente, Isaías 8, preste atenção, ouvintes que ouvem aqui o Minuto da Unicidade. A Yahvé, vírgula, o Senhor Todo-Poderoso, é que deveis santificar e adorar. Ele é quem deve ser amado. E Jesus fala, aquele que me ama, eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me amam... Mas está dizendo aqui que tem que amar Jeová, né, Jesus? Pois é, olha aí. A Ele que deve ser amado com reverência por todos vós, e a Ele
temei com tremor. Agora, preste bem atenção. Eis que para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário. Verso 14, né? Vamos ler o verso 14 agora. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço, para que todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. A profecia sobre o Senhor Jesus. Jeová vai vir aqui, essa terra, e vai se converter numa pedra de tropeço. Sabe o que diz o apóstolo Pedro? Falando de Jesus, 2 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, anota aí nos seus estudos, capítulo 2, eu vou ler para você aqui versos 7 e 8, Pedro está falando de Jesus na sua carta, na sua epístola universal, diz assim: e assim para vós os que credes, ele é pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Verso 8, 1 Pedro 2,8. E uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Você entendeu agora a profundidade da revelação das Escrituras? Veja se Pedro não está exatamente em sintonia com o que disse Isaías. E essa sintonia aqui, ela se dá pelo Espírito, o mesmo Espírito que inspirava Isaías, é o mesmo que inspirava Pedro, para sinalizar, para apontar que Jesus é o próprio Jeová. Porque Isaías falou, Jeová é esse que vocês devem considerar santo, mas vai ser para Israel uma pedra de tropeço, um obstáculo, pedra de tropeço. Isaías 8,14. Jeová vai ser uma pedra de tropeço para Israel, vão tropeçar nele. E aí Pedro está falando, ele é uma pedra de tropeço para aqueles que tropeçaram na palavra. Por que tropeçaram na palavra, Tony? Porque a palavra estava dizendo, o dia que Jeová vir aqui, vocês vão tropeçar nele. Quando estavam diante do Senhor Jesus, os principais líderes de Israel não tropeçaram nele? Foram confundidos. Por quê? Foram desobedientes, obstinados. Por isso, esse é mais um motivo que Jesus fala sempre. Se vocês conhecessem o Pai, vocês também iam me conhecer. Se vocês conhecessem o Pai, me conheceriam. Entende agora? Consegue fazer essa conexão? Porque o apóstolo Paulo diz lá, na sua carta aos Efésios, edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, o qual Cristo é a principal pedra. Vou ler para você Efésios capítulo 2, anote aí no seu estudo, anote aí no seu caderninho, como faz o meu querido e amigo irmão Tiago de Minas Gerais, da cidade de Mateus Leme, na região metropolitana da nossa grande BH. Pois é, Efésios 2:20, o que diz? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui já é Paulo, Pedro e Paulo falando da mesma, que Jesus é a principal pedra. Mas não é Jeová? Jeová está falando que ele que é a pedra, que vão tropeçar nele. Aqui Paulo está falando, não, a pedra principal, que tanto apóstolos e profetas entendiam, é Jesus Cristo. Edificado nesse ensino. O ensinamento tem que ser dos apóstolos e dos profetas. E tanto apóstolos, esses dois grupos de pessoas, esses dois grupos de servos do Altíssimo, tanto apóstolos quanto profetas, eles tinham em comum o quê? Que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que Paulo está dizendo aqui é que a pedra para Isaías é Jesus Cristo. Essa pedra, essa rocha que Isaías está falando, vão tropeçar nela, é Jesus Cristo. Paulo que está dizendo. Paulo está dizendo, Isaías está falando que a principal pedra de esquina é Jesus Cristo, a pedra de tropeço. E Pedro está falando, é pedra viva, pedra preciosa para os santos. Para mim, para você, mas para o trinitário, para o unitarista que está ouvindo a gente aqui, é pedra de tropeço. Eles tropeçam na palavra, está escrito, eles leem, eles sabem que Jesus é a rocha eterna.
mas não aceitam como sendo o próprio Deus, o próprio Pai. Para eles isso soa agressivo. E aí tropeçam em Jesus. Eles tropeçaram em Jesus. Eles tropeçaram na palavra. Eles não deram crédito na palavra. Você que está ouvindo aí o programa Nossa Voz, que está já acostumado, você que está chegando hoje, talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando, você que me ouve no programa de rádio. Mas vai lá no canal Minuto da Unicidade no YouTube e pesquise, estude, ouça, vai no Google, compre livros. Para você que ouve aqui no YouTube, tem na descrição o nosso livro aí, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. E tem também o nosso seminário do batismo, são materiais para que você possa crescer no conhecimento. O mais importante é isso, que você cresça, então você some, invista no seu conhecimento e entenda de uma vez por todas que a pedra que foi rejeitada se converteu pedra de tropeço. Jesus é a grande pedra de tropeço, que eles tropeçaram, que os eruditos tropeçaram, que os teólogos tropeçaram, e se os principais teólogos judeus tropeçaram nessa pedra, você acha que os teólogos cristãos estão diferentes? Me desculpe aqui a minha franqueza. Os teólogos trinitários, eles ainda uma coisa, os judeus, veja bem, os judeus não receberam, né? Veio para o que era seu, como diz João, mas os seus não receberam. Evangelho de João capítulo 1, verso 10. Mas a todos quanto receberam, né? Tá, esse texto, então veio para o que era seu, os seus não receberam. Eles simplesmente não receberam, tropeçaram ali, não receberam. Entende aqui? Para os judeus. Já o trinitário, os que creem na doutrina da Trindade e os unitaristas, eles sim, eles afirmam, eles recebem. Mas qual é o problema? Coloca mais dois no mesmo nível de igualdade, no mesmo nível de hierarquia. Colocam-se mais duas pessoas juntas com ele na divindade. Na divindade não tem três pessoas distintas, não é isso? Não é assim que a teologia ensina? Pois é, os teólogos modernos receberam ele, entre aspas, mas colocaram mais dois juntos com ele. E aí? Um grupo não o reconhece, não o aceita, não recebe. O outro recebe, mas põe mais dois juntos. Como que estamos? Como que nós estamos? Deixo para você pensar. E é por isso que temos esse programa, é por isso que estamos aqui, para dizer que não tem ninguém com ele. Não tem ninguém com ele. Ele mesmo é quem disse. Para terminar, vou dizer, ele mesmo, próprio Jeová, afirma se tem ou se não tem com ele alguém. Vede agora que eu sou único, eu somente, e mais nenhum Deus comigo. Eu faço morrer, eu faço viver, faço adoecer, faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar da minha mão. Eu sou o Senhor, o único, eu somente, e mais nenhum Deus comigo. Leia Deuteronômio 32, 39. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas pelo menos o que está dizendo aqui em Deuteronômio está dizendo, olha, eu sou Deus e não tem mais nenhum Deus comigo. E aí? Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Peço a você que ore por nós, peço a você que nos ajude aí na divulgação, deixa o like, deixa o comentário aí, respeitosamente, seja um mantenedor deste ministério. E nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.